Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos falar sobre as preces do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26. Vamos dar início ao nosso estudo. Muito boa noite a todos. E antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos fazer a prece inicial e tem alguns recadinhos, né, que a casa nos pede que a gente repasse a todos. Então vamos lá. Então, eu farei a prece em nome de todos. Eu gostaria que todos ficassem em sintonia, com os corações abertos aí para o que vamos aprender nessa noite, rogando ao Mestre Jesus que nos permita assimilarmos e merecermos esses ensinamentos que estamos aqui discutindo e refletindo nesta noite. Que os nossos mentores, nossos guias espirituais, nossos amigos, possam nos guiar, nos orientar nesta caminhada, fortalecendo-nos a cada dia, a cada momento. Que assim seja. Bom, meus irmãos, antes de entrarmos propriamente na lição, vamos aqui alguns recados. A casa, né, oferece, né, pelo Facebook, que inclusive eu gostaria que todos, né, quem puder, né, vai lá, se inscreva no canal, para poder receber as informações, as palestras e poder também participar dos eventos, dos cursos que tem lá, tá? Então, as nossas lives, elas acontecem todos os dias, tá? Às 9 horas da manhã, nós temos o livro Fonte Viva, uma lição do livro. Às 20 horas, né, a gente trabalha o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Então, toda a noite a gente tem, neste horário, as palestras. Nós temos também o atendimento fraterno, quem tiver interesse, sempre procurar lá em inbox, né, diretamente na fraternidade, na página do Facebook, para conversar, para pegar orientações também, aí já fica para cada um, particular, né, assim? E nas lives a gente tem esse atendimento geral. E também tem o estudo sistematizado da doutrina espírita, que é toda quinta-feira às 19h30. Então, quem tiver interesse em fazer inscrição, tá? É só dar um nome, não paga nada, né, gente? Nós vamos aprender que, né, prece não paga. Tudo que a gente recebe de graça, a gente deve dar de graça. Vamos lá. Então, aí procurar também em inbox lá o pessoal da fraternidade para poder participar dos cursos, que são muito importantes. Eu acho que a educação, né, a instrução, esses são necessários para o nosso crescimento, são fundamentais. E à medida que a gente vai estudando, vai se aprimorando, a gente vai aprendendo, ok? Eu gostaria do pessoal aí, quem puder me dar um retorno do áudio, se está ok, se está tranquilo, se estão me ouvindo bem. Muito bem, então vamos lá. A nossa lição de hoje, então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. O capítulo se intitula assim: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Tá? Então a gente tem que vamos trabalhar em torno desse tema, porque esse capítulo ele traz basicamente toda essa orientação que Jesus nos trouxe ao longo da sua caminhada, né? Nos apresentando a forma que devemos trabalhar.
E também foi um momento onde ele estava com os 12, né? Os 12 apóstolos. É aquela, né, a hora que ele pede para eles irem trabalhar em nome dele e em nome do Evangelho. Então, eles tinham essa proposta, e para que ninguém cobrasse nada. Mas nós vamos entender os passos aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Então, vamos entender o que é a prece. Né? O que é a prece para nós? Né? Às vezes a gente acha que está fazendo a prece, mas a prece a gente não está muito ligado a ela. Né? Às vezes a prece não é bem uma prece correta que às vezes a gente está fazendo. Né? Então, nós precisamos entender melhor isso. Então vamos lá, o que é a prece para nós? O que será essa prece que nos orienta e nos conduz, né, no nosso dia a dia aí, para que a gente possa estar se melhorando, né? Se aperfeiçoando e essas questões mais. Então vamos lá. A prece olha, o que foi trazido para nós, está lá no livro, né, as instruções práticas, né, sobre as manifestações espíritas. Ele fala assim, a prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação pela qual chamamos este ou aquele espírito. Olha só que interessante. A gente é uma forma de a gente evocar, da gente invocar, né? A gente está trazendo aquele espírito para perto da gente. Por que isso? Aí fica parecendo até aqueles filmes de terror, né? De evocação, essas coisas todas. Não, na verdade, a gente está chamando os bons espíritos que possam nos auxiliar também. Que a gente pode estar ligado a Deus, né? A gente está ligado a Deus, a prece, nós vamos entender no livro dos Espíritos, a prece, ela é de agrado de Deus, né? Então, a gente precisa estar sabendo como fazer. Então, vamos lá. O que traz lá para nós no livro dos Espíritos, da questão 659? Olha só, Kardec pergunta, qual o caráter geral da prece? Aí ele fala assim, ó, os Espíritos nos trazem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvor, pedir e agradecer. Olha que interessante. A gente vai louvar, a gente vai pedir, a gente vai agradecer. Está tudo no Evangelho, Jesus nos trouxe todas essas condições. Mas não está escrito ali, vamos cobrar, vamos precificar, vamos assalariar, não tem nada disso. Então, momento algum, a prece foi colocada como uma ferramenta de cobrança, de enriquecimento, assim. Então, nós vamos ter essa condição da prece. Por isso que a prece, ela bem feita, né, ela tem um poder muito grande de auxílio para todos nós. Tá? Então, fica aí esses 3 pontinhos para a gente analisar. Louvar, pedir e agradecer. O Pai Nosso, quando a gente faz o Pai Nosso, ele tem todos esses momentos. Inicialmente, a gente louva a Deus, né? Pai Nosso que estás no céu. E vai seguindo. A gente agradece pelo pão, a gente agradece pelas nossas dificuldades e no final a gente pede, a gente tem o hábito de pedir. Nós somos pidão, né? Deus sabe que nós somos pessoas pidonas e Ele está apto, está acostumado com isso, né? Mas isso é tranquilo, né, para Ele. Mas que a gente saiba, o interessante é que a gente saiba pedir, né? Só um instante. Então a gente tem que saber pedir. O engraçado é que a gente às vezes não sabe pedir. Né? E quando a gente pedir, a gente tem que entender o que eu estou pedindo, o que eu estou recebendo.
Porque às vezes a gente fala assim, ah, me dê paciência, meu Deus. Tá, vai me dar paciência. Nós temos dentro de nós todas as virtudes. Então a paciência é uma virtude que está dentro de nós. Então quando a gente faz a prece e a gente pede a Deus, né, o que a gente precisa fazer? Entender que Ele não vai chegar para a gente de um passe de mágica, né, e nos dar a paciência. Ele não vai fazer isso. Ele vai nos dar condição para que a gente possa trabalhar, para a gente possa tirar de dentro de nós aquela condição. A paciência que está dentro de nós. Porque senão ficaria muito fácil, né? A gente pede a Deus, Ele vai lá e faz por nós. A gente não vai aprender nunca, a gente não vai crescer nunca. Então, quando vem, né, vem aquela condição de um parente, né, que nos causa problema, vem uma situação financeira difícil, vem um chefe difícil, por aí, né, por aí vai. São condições que fazem a gente, aí nós passa da nossa parte de entender o processo. À medida que eu entendo o processo, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me melhorando, eu vou tirando de dentro de mim essa paciência, até que ela chega a um ponto de estar consolidada, né, estar fortalecida dentro de mim. São exercícios ao longo da nossa caminhada, são muito importantes para nós. A prece, ela tem uma qualidade, né? E Jesus nos mostra, nos traz essa qualidade, Ele apresenta para nós, né? E Ele determina da seguinte forma, olha só, quando quiserdes orar, disse Ele, Jesus nos disse, né? Evitai que os vejam, orai secretamente, evitai orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade da prece. Olha só, Jesus nos deu. A qualidade da prece não está na fala bonita, nos movimentos, nos materiais, nas peças, não, nada disso. A qualidade dela está na sinceridade de coração. Eu posso falar para uma prece de meia hora, né? Eu já vi amigos, né? Nós espíritos temos esse hábito, às vezes fazer aquela prece, parece que é uma palestra. Parece que é uma palestra imensa, e o pessoal vai falando, né? E, às vezes, não tem nenhum conteúdo. E, pelo contrário, às vezes uma prece eu falo assim, meu Deus, muito obrigado, mas um obrigado de sinceridade, muito obrigado do coração, porque para nós não enganamos a Deus, né? Não adianta. Então, quando ela sai do coração, ela tem uma qualidade. E Jesus continua assim, ó, se antes de orar tiverdes algum ressentimento contra alguém, perdoe-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus, quando não parte de um coração puro de todo sentimento contrário à caridade. Olha a caridade aí de novo, né? Nossa querida amiga. Então, eu preciso trabalhar dessa forma. Primeiro, até perdoar as pessoas para que eu tenha puro coração, meu coração esteja leve. Ah, mas eu ainda não perdoei. Eu não vou fazer prece? Não, não é isso. Eu continuo fazendo a minha prece, mas procurando perdoar, procurando melhorar. E voltando lá no início também, que ele fala, a gente não precisa fazer uma prece assim para todo mundo ver, uma prece para que apareça, né? Uma prece que todo mundo vai entender, todo mundo vai falar, que lindo, que maravilhoso. Não, não é assim. Então tem que ser no nosso secreto. Quando ele fala, né, ele fala para a gente entrar dentro do nosso quarto e orar, para entrar dentro da gente, no nosso íntimo. Quando a gente chega no nosso íntimo, a gente verifica que nós estamos com dificuldades, que a gente precisa perdoar, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa de uma série de coisas para que a gente possa se melhorar. Né? Então, a prece tem esse caráter que Jesus traz. E ele fala assim, orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não como orgulho, como o fariseu. Examinai as vossas faltas e não as vossas qualidades. E quando vos comparardes aos outros, procurai o que de mal existe em vós.
Esse finalzinho, ele está remetendo a uma parábola que ele conta do fariseu e do publicano, que eles foram ao templo fazer uma prece. E o fariseu, né, nós sabemos a condição do fariseu, dos escribas, né, que o início da nossa lição, do nosso evangelho, ele traz para nós, eles faziam aquele culto externo. E o publicano é tido como aquele cara de má vida, não é assim? É aquele cara que é o cobrador de impostos, que ninguém gostava, ninguém queria. Então, era uma pessoa de má vida nesse sentido, de maldade com as outras pessoas e por aí vai. Mas o que acontece? Quando os dois entram no templo para fazer a leitura, o fariseu, ele se ajoelha, mas a prece dele é uma prece em tom alto e mostrando, falando, Jesus, né, Deus, eu não sou igual àqueles ladrões, eu não sou igual, eu tenho qualidades, eu sou isso, eu sou aquilo, se vangloriando, se colocando acima de todos, sem defeitos. E enquanto isso, o publicano estava atrás, em pé, de cabeça baixas, sem coragem de levantar os olhos, né, no sentido de levantar os olhos para Deus, mas ele falava, Senhor, eu sou um pecador, eu fiz isso, aquilo, né? Eu peço que me auxilie, Então ele vai, a prece dele é mais sincera. Ele mostra o que ele é realmente. Ele não trabalha só nas qualidades dele, como o fariseu fez. Então, olha o sentido da prece. Então, quando nós formos fazer prece, vamos observar como nós estamos fazendo, como estamos caminhando com a nossa prece. Bom, nós vamos chegar na eficácia da prece. Toda prece, ela precisa, além da qualidade, na hora que ela tiver a qualidade, ela precisa atingir o objetivo que a gente está querendo. E está lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24, ele fala assim, ó, tudo quanto perdides em prece, crede que obtereis, e que vos será concedido. Olha só, a gente vai, né, tudo que pedir, né, porque lá no início nós falamos, né, que Jesus fala da prece, louvar, pedir e agradecer. Então a gente vai pedir na prece. A gente tem que tomar muito cuidado com o que eu peço. Eu tenho que tomar muito cuidado. E não é tudo que eu pedir na prece, eu serei atendido. Por isso que muitas vezes as pessoas brigam com Deus, porque Deus não atendeu a sua prece. Deus não atendeu o seu pedido. Então, as pessoas, elas ficam iradas com isso. Poxa, eu pedi para passar na faculdade de medicina e não passei. Mas será que ser médico era uma das... Está dentro do planejamento meu reencarnatório? Será que se eu for médico, isso vai me ajudar no meu caminhar? Eu tenho que levar tudo isso em consideração. E outra coisa também, eu fiz por merecer? Porque tem gente que vai orar, não, vamos orar, vamos pedir. Vai agora que Deus faça a parte dele. A minha eu já fiz oração. Mas eu não preciso estudar, eu não preciso ir num cursinho, eu não preciso me dedicar. Não, eu fiz a prece, eu vou ser médico. E não é assim que funciona. Né? Então Deus não vai contra as leis naturais. Imagina, se eu peço, ele fala assim, não, Renato quer ser médico. Ele vai ser médico, então não está no processo reencarnatório dele, mas deixa ele pediu, eu vou dar para ele. Então, ele mesmo está fugindo da sua lei. Mas, gente, Deus não faz isso. Isso não acontece. Ele não vai derrogar das suas leis. Elas são imutáveis, são eternas. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Então, a eficácia dela é que a gente vai pedir, mas pedir com consciência, com coração puro. Vamos voltar lá no que Jesus trouxe para nós. Coração puro. Vamos pedir com vontade. Perdoar
né, aqueles irmãos, né, então limpar o nosso coração e vamos pedir e respeitar as leis naturais. Se for de meu merecimento, que eu receba. Se não for, seguir em frente, tocar em frente, ok? Então vamos tocar em frente. Lá no Livro dos Espíritos, então assim, para a gente ter uma ideia de como funciona o processo da prece, né, no Livro dos Espíritos está lá nas leis morais, do capítulo 2, lei de adoração. Então, né, anotem aí, que fica aí da questão 658 à questão 666. Então, é um conjunto de questões que aprofunda mais sobre essas questões da lei, da prece, em que os espíritos, né, o Espírito Verdade, Kardec faz as perguntas e eles vêm nos orientando sobre a prece. Ok? Só para a gente dar mais um pontinho, que ele começa lá com a questão 658, ele fala assim, agrada a Deus a prece? Olha só que interessante. A gente sabe que sim. Né? Aí os Espíritos colocam para a gente assim, não, eu peguei só um trechinho, depois leiam a questão por inteiro, que ela vai destrinchar mais detalhes. Mas daqui para o nosso estudo ficou só assim, a prece é sempre agradável a Deus, sempre. Quando dita pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Então não adianta, gente, eu querer fazer uma prece, mas eu fazer a prece e não ser de coração. Não adianta. Eu posso, por aquele irmão que está do meu lado, ele fala, puxa, Renato, você fez uma prece maravilhosa, linda sua prece, sensacional, fantástica, né, e vai... Mas para Deus ele vai falar assim, né? Dos nossos mentores, dos nossos irmãos de luz que estão do lado, ele vai falar assim, inocente, né? Não fez nada. Falou, mas não falou. Então, ela é agradável a Deus, mas ela tem que sair do coração. Tem uma historinha, né, interessante do senhor, né? Um senhor matuto. Vou só resumir a história. O que acontece? Ele conversava com Jesus, mas Jesus conversava com ele e tal, aquela coisa toda, mas ele, sabe aquelas pessoas assim que são econômicas na fala? Mas a hora que ele fez uma prece e falou assim, meu Deus, obrigado. A notícia que veio do plano espiritual, que a prece dele foi que nem um foguete e foi diretamente no coração de Deus. Coração, né? É uma expressão, tá? Pela sinceridade, pela humildade da oração. Um muito obrigado, meu Deus. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso. Como que eu estou fazendo a minha prece? Ok? Seguindo. Aí a gente chega propriamente no nosso tema. Pagar ou cobrar por uma prece. Gente, é certo isso? Vamos refletir, vamos pensando. Será que é certo eu cobrar para fazer uma prece? Quem de nós foi contratado por Deus, né, vamos dizer assim, para ser um assalariado, uma pessoa que faz prece para os outros e que vai receber por ela? E que a minha prece tem um valor maior do que a dos outros. No capítulo aqui, né, aí a gente entra já no tema que é preces pagas, né, no item 3 e 4, ele fala, Jesus nos chama atenção, ele nos adverte. E ele fala aqui, né, Jesus advertiu com sinceridade, com severidade os escribas e fariseus, a quem chamou de hipócritas. Olha só, e nesse momento aqui ele faz essa comparação com os fariseus e os escribas, porque eles faziam essa prece. E mais na frente ele fala que eles devoravam as casas das viúvas. Eles iam para fazer as preces, aquelas preces, né? Primeiro eles andavam vestidos de túnicas para chamar a atenção e faziam aquelas preces, né? E depois cobravam. Olha que coisa. Iam, né, usurpando das pessoas.
Ele fala que devoravam as casas, acabavam com as casas das viúvas, né, principalmente. E ele sempre aqui, né, na lição, Jesus vai colocando, né? Tá lá, ó, Lucas fala, Marcos também e Mateus, os três evangelistas, eles têm os trechos. Depois vocês pegam o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, está lá descrito, muito interessante. Então, eles trazem isso, que eles andavam em praça pública, né, sempre bem vestidos, sempre sentavam nos primeiros lugares nas sinagogas, nas festas, né, ele põe aqui, nos festins, os primeiros lugares eram deles. Então, tinha aquela pompa toda. E Jesus mostra que era hipocrisia pura. E isso ele está, nesse momento que eu falei no início, ele está colocando, né, nessa condição, né, na missão dos 12, na missão dos apóstolos. Porque os apóstolos vão sair, então Jesus aconselha a eles, olha, muito cuidado. Ele alertava, sempre alertando, olha os fariseus e os escribas. Então Jesus fala assim, ó, que Mateus está anotado em Mateus capítulo 10, versículo 8. Né, são os 12, isso e a sua missão, né, os 12 apóstolos. Né, fala assim, dentre os conselhos que Jesus deu aos seus discípulos e, consequentemente, ao homem da terra, quer dizer, quando ele fala aos discípulos, ele está ensinando a nós também. Tá? Então, nós temos que ter essa tranquilidade. Que quando Jesus ensinou passou as lições para os discípulos, não é para os discípulos, é para todo mundo. Mas os discípulos eram aqueles que ele estava orientando para que pudessem, né, estava treinando a turma para poder sair, né, em missão. Mas todos nós estamos em missão. Então ele fala assim, ó, destaca o seguinte, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, olha o que Jesus fala para eles. Você pode fazer tudo. Então, a gente vê irmãos aí que para tudo tem uma taxa, para tudo tem um valor. Né? E a gente recebe de graça. Aí a gente vai comparar, por exemplo, lá na fraternidade, né, onde eu frequento com o irmão Glato. Às vezes o pessoal pode, gente, vamos ajudar, vamos fazer a festa, mas a gente faz as festas, a gente faz os movimentos, tem aquelas pessoas que apadrinham. Então, é voluntariado, porque a casa precisa pagar suas contas de luz, né, de telefone, tem alguns funcionários, são pouquinhos, mas tem. Então, assim, é necessário? Sim. Mas se eu chegar lá, qualquer casa espírita séria, eu chego lá no Jesus Amigo, falo, eu estou meio atribulado, eu preciso de uma prece. Será feita a prece e ele vai embora para casa, eu vou embora para casa sem enfiar a mão no bolso, né, vamos dizer no popular. Mas, na verdade, a paga nossa, né, que a gente faz a prece, quando a gente faz a prece, é ser grato a Deus, né, ter a gratidão de Deus. Porque nós estamos numa missão ajudando aqueles irmãos. Então Jesus advertiu, né? Embaixo a gente coloca mais. Jesus nos advertiu de que não devemos cobrar pelos nossos dons espirituais recebidos de graça. Então, às vezes, a gente vai numa casa, tem um médium, ou independente de onde a gente vai, ele cobra por aquele serviço, o Evangelho, não sou eu que estou dizendo, o Evangelho está dizendo, isso não é correto. Que os dons são concedidos, tá aqui, os dons são concedidos por Deus, que nada nos cobra por eles. Então, nós não podemos cobrar. Agora, a pessoa quer fazer uma contribuição, é outra conversa. Quanto custou a prece? Nada. Você vai cobrar quanto? Nada. Né? Então a gente precisa ter essa atenção, ter esse cuidado, porque e não é os apóstolos, a missão dos apóstolos, é o pastor, é o padre, é o médium, o espírita, não. Somos nós, todos nós, em conjunto. Nós podemos chegar para um irmão que tem uma necessidade de fazer uma prece por ele, temos condição.
Ah, mas eu não sei fazer nada, eu não sou bom. Gente, é a gente treinar, a gente se organizar, né, para poder atender, de coração, fazer de coração, né, a gente se preparar e assim, como eu disse anteriormente, perdoar, tirar aquelas mazelas do nosso coração, para que a nossa prece fique o mais pura possível. Então, é ficar atento a essas condições, a essas questões. Então, Kardec, ele, no início lá do nosso capítulo, ele faz isso, né? É o que nós lemos lá, que Mateus traz a questão de restituir a saúde dos doentes, de ressuscitar os mortos. Nós podemos fazer isso. Jesus nos diz, vocês podem fazer isso, o que eu fiz, e muito mais. Olha só que interessante. Eu posso fazer o que ele fez e muito mais. Opa, peraí. Então, eu posso ir além do que Jesus fez? Posso. Podemos. Mas com muito cuidado. Com muito cuidado, porque a vaidade, o orgulho, o egoísmo estão à espreita de todos nós. Então, quando vamos fazer a prece, né, que os Espíritos nos trazem, a prece é um ato de amor. Ato de amor não se cobra. A gente pode pôr preço num ato de amor. Pois bem, voltando ao nosso texto aqui também, né, do Evangelho, nós precisamos uma falazinha, foi interessante aqui, ó. Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Isto é, abocanham as fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração. Voltamos na caridade de novo, gente. A prece é um ato de caridade. A caridade é a nossa ferramenta para a evolução. No Espiritismo a gente aprendeu, fora da caridade não há salvação. Né? Então não é fora da igreja, não é fora disso, fora daquilo, não, é fora da caridade. Onde eu estiver, a religião que eu for, a condição que eu for, preciso nem né? Tem gente que fala que eu sou ateu, mas as condições, os atos dessa pessoa são mais cristãos do que a gente que frequenta algum determinado lugar. Então, a caridade é essa ferramenta. E a prece bem feita, a prece feita de coração, né, no arroubo do coração, né, nesse furor do nosso coração, com sinceridade, com humildade, ela tem um valor enorme e é um ato de caridade dos mais belos que a gente pode imaginar. E ele continua mais na frente aqui. Ainda outro inconveniente, apresentam as preces pagas e que aquele que as compra se julga na razão, né? Ele se julga livre de fazer alguma coisa. Olha só que interessante, né? Tem gente que faz assim, mas eu vou pagar, fulano, você vai fazer a prece, eu vou te mandar o dinheiro. Hoje em dia, com a pandemia, a gente não pode encontrar, não é assim? O que a gente faz? A gente terceiriza as nossas coisas. Então, fulano, vamos fazer o seguinte, eu deposito na sua conta, você faz uma prece para mim, beleza? Pronto. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz. Se um dia eu encontrar com uma pessoa, lembrei, você fez a prece? Fiz, beleza, bacana. Eu não posso comprar e julgar que está tudo resolvido, que está tudo feito, acabado, né? Ele põe aqui, ó, quer ver? Vamos achar, não é isso. Então, assim, eu não posso, né, que as preces, não julgar que já está tudo resolvido, que eu vou receber. Eu quero ser médico, então, rapaz, eu encontrei um cara que ele é um santo, ele é um santo. O cara tem uma prece, ele fala umas palavras bonitas, eu dei R$10 para ele, ele fez a prece para mim, agora eu passo. Né? Não é bem assim, né, gente? Né? Os Espíritos continuam para mim falando, né? A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus,
a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol. Então, Deus não delega esse poder para ninguém, para cobrar, para ganhar. E eu delego para o cara, pago o cara e pronto, eu acho que está tudo resolvido. Eu não preciso fazer mais nada. Gente, né, nós estamos aqui reencarnados, o nosso processo reencarnatório é para que a gente possa corrigir algumas dificuldades que nós temos. Se eu cruzar os braços, eu não estou agindo. Ah, mas eu fiz muita prece, não interessa. Você precisa ter a oração, você vai orar com ação. Então nós precisamos movimentar. A gente pode julgar que as coisas já estão resolvidas na minha vida. Já estão definidas. Então eu preciso ter muito cuidado com isso. Que a gente tem o hábito, eu volto a frisar isso aqui, a gente tem o hábito, né, de que a gente terceirizou, está tudo resolvido, que eu não preciso mais fazer nada, que eu estou tranquilo. Né? Ele continua e fala aqui para a gente, né? Ele fala assim, ó, a gente dispensa de orar a gente mesmo, considerando kit, desde que deu dinheiro. Então, quer dizer, eu julgo que eu estou kit. Ó, eu tive que fazer prece, porque a prece é muito importante para nós, sim. Mas eu paguei, mas eu já paguei. Então eu estou kit, eu estou tranquilo, não preciso mais fazer a prece. Eu preciso fazer a minha. Ah, mas eu não sei. Conversamos no início. A prece, quando ela é feita de coração, quando ela é feita, pode ser uma palavra. A gente gosta de brincar com os espíritas, né? Isso acontece com muita gente, a gente pode... se não somos nós, a gente pode perceber que tem pessoas ao nosso lado que fazem isso. Que tem medo de fazer uma prece. Tá, tem as condições de microfone, essas coisas todas. Mas na hora que está no grupo ali espírita, eu já participo de um grupo pequeno, as pessoas falam, gente, quem quer fazer a prece por nós? Ninguém, né? Eu até brinco com o pessoal. Agora os encarnados, porque o desencarnado eu não escutei nenhum. Vamos ver os encarnados. Mas o que acontece? A gente tem medo, porque, mas eu não sei falar. Não é isso. Então, a partir de hoje, vamos entender, a prece, ela é do coração. Então, se eu rezo, né, o Pai Nosso é o que todo mundo já tem bem decorado. Se eu faço um Pai Nosso, mas ele de coração, nossa, vale, muita valia. Se eu falo assim, Senhor, obrigado por esse momento de reflexão, é de grande valia, mas desde que saia do coração. Né? E quando ele fala aqui, né, da cobrança, da paga né, que os escribas, né, e os fariseus faziam muito, hoje ele compara no Evangelho aqui que o Deus é como o sol. Gente, observa o sol. O sol nasce e põe todo dia. Agora, uma pergunta. O sol fica escolhendo, ele olha lá assim, olha aquele ali não está andando direitinho, aquele é bandido. Vou deixar só ele na sombra. Ah, aquele ali é gente boa, que ele faz uma prece bacana. Luz nele. Ah, não, aquele ali mais ou menos, eu vou deixar ele só com um frestazinho, um feixezinho de luz. É isso que ele faz? Não. Essa justiça divina, ela abarca todo mundo, ela abraça todo mundo. Os problemas somos nós. Né? A gente abusa do nosso livre-arbítrio. Então, Deus, essa justiça dele é como o sol. Né? Ele fala essa comparação muito linda, né, que os Espíritos nos trazem. Que a justiça de Deus é como o sol que ilumina independente da nossa condição. Porque Deus reconhece em cada um as dificuldades. Deus sabe de cada um de nós. E sabe quando eu faço uma prece de qualquer jeito e sabe quando eu faço uma prece de coração.
e vai me atender dentro da minha necessidade. Não tem no Evangelho, né, que eu falo assim, o pai não dá ao filho uma pedra no lugar do pão. Não é isso? Uma cobra no lugar de outra coisa, de um brinquedo, não lembro. Mas Deus não faz isso. Mas Ele vai dar para nós o que é necessário. Mas a nossa prece, ela precisa ser precisa. Ela precisa ser forte. Então, vamos reforçando. A prece é um ato de amor. Um amor comigo mesmo, quando eu faço a prece por mim. Um amor para o meu irmão, para aquela pessoa que está ao meu lado. Para o meu inimigo. A dificuldade, né, gente? Meu inimigo. Para aquele meu amigo, aquele amigão do coração, ó. Do meu lado, eu faço a prece para ele. Ah, mas aquele outro lá eu não faço. Não faço porque ele é bandido, ele não gosta de mim, ele me maltratou. Precisamos fazer a prece por ele. Amai os vossos inimigos. Se eu não consigo abraçá-lo ainda, eu faço a prece por ele. Isso vai me auxiliar a chegar ao ponto de perdoar. Então a gente tem que pensar bem nisso. Né? A hora que eu amar o meu inimigo, a hora que eu estiver nesse processo, pô, o cara me fez mal, mas eu estou nessa condição de entender ele, como que ele está, o momento que ele está, a dificuldade. Ah, ele é assim mesmo. Tá, vamos fazer uma prece. Quantos exemplos nós tivemos ao longo da caminhada terrena? A gente pega a história aí, quantos, os apóstolos, né, passaram por dificuldades. Jesus, né? Jesus é o nosso guia e modelo, né? Então, ele foi escarnecido, foi cuspido, foi apedrejado, açoitado. E no cima do madeiro, com as mãos pregadas, ele ainda pede ao Pai que nos perdoe. Ô, gente, é para a gente fazer assim. A gente perdoar, porque, né, ele completa, ele fala, eles não sabem o que fazem, porque a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente não entende o outro. Ele entendia a gente. E é o que ele quer que a gente faça. À medida que eu vou me aprimorando, né, voltando à questão do estudo, da instrução, eu vou estudando, eu vou entendendo o processo. Eu vou entendendo como funciona. Eu começo a entender o outro. Eu começo a me entender. Primeiro, eu tenho que me entender as minhas dificuldades e trabalhá-las. E a prece sincera, ela vai me fortalecendo, me dando condições. Aqui nós temos algumas referências, tá? Eu vou pedir, depois vocês consultem aqui, é Livro dos Espíritos, Revista Espírita, né? O Evangelho, tem outros capítulos do Evangelho que traz sobre as preces, que fala sobre a prece. Né? No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos várias preces, né? Ele intitula assim, lá no capítulo 28, ele intitula assim, Coletâneas de Preces Espíritas. São vários tipos de prece que podem estar nos auxiliando, podem estar nos fortalecendo, podem estar amparando não só a nós, mas todos aqueles. Então são para a gente fala assim, eu não sei fazer prece. Está aqui dicas. São várias dicas do Evangelho, são inúmeras preces que a gente começa a ler aqui, mas lendo de coração, lendo desprendido. A gente começa a ler, a gente vai criando o hábito, depois fica uma coisa normal na nossa vida, fica uma coisa corriqueira na nossa vida. Né? E eu vou trazer para nós aqui, e nós já estamos encerrando o nosso tempo, né? As nossas palestras serão um pouquinho mais curtas, né? Mas fica aí as orientações, fica aí, né, as dicas de referências, né, as referências que nós colocamos ao longo da nossa fala, para que
vocês possam também, né, a gente possa aprofundar no tema, aprofundar, entender melhor. Por que eu não posso cobrar? Por que eu tenho, né, ela tem que ser gratuita? Né? Porque tem gente que questiona, mas por que é de graça? Eu estou aqui gastando meu fosfato para ajudar o cara, e o cara nem está nem aí, não, vou cobrar dele. Né? São condições. Então a gente tem que entender por que ela é de graça. Entender por que é importante a gente fazer esse movimento de caridade. Porque não é para os outros que a gente está fazendo, é para a gente também. A gente gosta de dizer assim, que quando a gente vai falar, o ouvido que está mais próximo da fala é o meu. Então, quando eu faço uma prece, o primeiro que está ouvindo sou eu. O outro vai ouvir junto comigo, mas assim, o primeiro que está ouvindo sou eu. O mais próximo sou eu. Então, ela serve muito para mim. Então, no capítulo 28, né, a coletânea de prece, lá no preâmbulo, os Espíritos nos trazem assim, achei lindo. Os Espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Eles vêm fechando para nós o nosso tempo. Que eu fale de coração. Que eu expresse o que tem no meu coração. Mas meu coração não estou conseguindo expressar coisa boa. Opa, então é um alerta, eu preciso trabalhar nisso. Que saia de coração. Então que eu não possa também sair cobrando, fazer como os escribas, que faziam constantemente, eles iam fazer as preces e tinham que cobrar. Né? É que eles falam aqui no final, né, do item 4, ele fala assim, sobre a prevaricação, né? Que é eu usar indevidamente, eu vou prevaricar, eu estou usando indevidamente aquela minha condição. Então, se eu sou vamos colocar assim, eu sou um orador, eu sou um médio, eu não sou médio, não, eu sou um médio, eu tenho uma condição, então, as pessoas começam a me procurar pedir prece, uma fonte de recurso. Começar a cobrar, me dá R$10 aqui, me dá 20, me dá 30. Olha para a cara do cidadão, o seu negócio está feio, então sua prece é mais pesada, mais forte, eu vou cobrar mais. Não posso fazer isso, é uso indevido. Então fica aí o que os Espíritos nos trouxeram, né? O nosso tempo daqui já estourou, mas fica aí a lição da prece, porque a gente veio falar de pagar, né? Dessa paga das preces. Né? Eu não posso cobrar nada daquilo que eu recebi de graça. Eu não posso usurpar das pessoas, aproveitar daqueles momentos de fragilidade das pessoas. Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito, muito, muito esse momento. É um momento ímpar para todos nós, né, de estudo, de aprendizado, e quero agradecer mais uma vez à fraternidade pela oportunidade de estarmos podendo refletir um pouco do Evangelho de Jesus e principalmente da prece, que é um momento onde nós estamos precisando muito. É um momento em que os lares estão num momento de turbulência, né? É esse momento que estamos vivendo agora nessa pandemia. Então a prece pelas pessoas, por nós, pela nossa família, elas são fundamentais. Vão ser de grande valia, sempre serão de grande valia para o nosso crescimento. Então, aproveitando nosso ensejo, farei a prece em nome de todos. Vou pedir que todos fechem os seus olhos físicos, mas mantenham o coração aberto, mantenham a mente alerta,
para que a gente possa abrir campo para Jesus adentrar em nós e encontrar um campo fértil, um campo bom de se plantar essa semente de amor. Então, eu vou agradecer a todos e pedir a Jesus, ao nosso mestre querido, aos mentores da casa, da Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados e desencarnados, neste momento de prece, neste momento de estudo e reflexão, que fortalece os nossos corações e fortalece a nossa caminhada. Muito obrigado e que assim seja. Meus irmãos, muita paz, muita alegria a todos, que Jesus possa estar encontrando em nossos corações um campo aberto, a porta aberta para a nossa evolução. Que assim seja.